Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me confiou ao coração se encontra em 2 Reis, capítulo número 18. Diz assim: no terceiro ano do reinado de Josias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abi, e era da filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi seu pai havia feito. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Acera. Assim fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam a serpente de Neustazã, e até aquele dia lhe queimava incenso. Ezequias confiou no Senhor, seu Deus, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois, porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou por meio de Moisés. Assim o Senhor esteve com ele, e ele teve sucesso em todos os seus empreendimentos, e rebelou-se contra o rei da Síria e não serviu. Glória a Deus! Irmãos, o que eu acho interessante nessa passagem, a Bíblia diz que Ezequias, ele começa a reinar. Eu peço que você dobre a sua atenção nessa mensagem. Percebe que a Bíblia diz que ele vai remover os altares dos lugares altos, vai remover o poste da deusa Acera. Percebe que Ezequias vai tirar todo tipo de pecado. O povo tinha levantado outros deuses, tinha levantado altar para outros deuses. Só que a Bíblia diz que Ezequias vai derrubar tudo, porque Ezequias sabe que Deus não se agradava daquilo. Aí percebe que ele está removendo, ele está tirando o que Deus não se agrada. Aleluia! A Bíblia diz: todo aquele que confessa ao Senhor e abandona alcança misericórdia. Percebe que Ezequias está derrubando tudo, está tirando tudo. Aí escuta só isso aqui, pelo amor de Deus. Aí a Bíblia diz: então Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, e não houve ninguém como ele entre todos os reis, nem antes nem depois. Percebe que pelo fato de Ezequias confiar em Deus, não vai haver ninguém como ele, nem antes, nem no passado e nem no porvir. Percebe que agora Ezequias, a Bíblia diz que não vai ter ninguém como ele, nem no passado e nem no presente. Não vai haver ninguém como Ezequias. O que Ezequias agora vai viver é algo somente exclusivo, somente para ele. Escuta só isso aqui. Escuta só. Aí a Bíblia diz: porque se apegou no Senhor e não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos do Senhor, que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Percebe que Ezequias, ele vai se apegar a Deus, vai seguir o Senhor e vai guardar os mandamentos. Percebe? Ele segue, ele guarda os mandamentos. Percebe? Ele segue, ele se apega ao Senhor, ele segue e guarda os mandamentos. Percebe? Tem que se apegar a Deus, tem que seguir e guardar os mandamentos. Quando fala de guardar os mandamentos, Deus fala para você guardar a palavra no coração. O salmista vai dizer: guardei tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Jesus também disse: todo aquele que me ama deve guardar os meus mandamentos. Escuta só, Ezequias, ele vai guardar os mandamentos. Ezequias está mostrando que de fato ele ama o Senhor. Aleluia! Aí escuta só isso aqui. Aí a Bíblia diz, escuta só, irmão, é forte, escuta. Aí a Bíblia diz que ele confiou no Senhor e ele teve sucesso em todos os seus empreendimentos. Percebe que agora Ezequias, ele vai ser sucedido em tudo. Por quê? Porque agora Deus está com ele. Quem tem Deus tem sucesso, filho. Escuta só, agora a vida dele vai ser vida de sucesso. Por quê? Porque ele confiou no Senhor. Escuta isso aqui, a Bíblia diz: o Senhor estava com ele e ele teve sucesso em todos os seus empreendimentos. Você quer ver uma coisa? Você lembra que Saul, olha que tremendo, eita glória, olha que tremendo isso aqui. Você lembra que Saul falou assim para Davi: Davi, eu te darei minha filha em casamento se você trouxer 100 prepúcios dos filisteus. A Bíblia diz que isso era uma armadilha para Davi. Só que escuta, aí a Bíblia diz que Davi vai lá lutar contra os filisteus. Davi se levantou pela manhã, porque Saul falou assim: Davi, se você trouxer 100 prepúcios dos filisteus, eu te darei minha filha em casamento. Só que a Bíblia diz que isso era uma armadilha para Davi. Escuta, Saul preparou uma armadilha para Davi, queria 100 prepúcios. Só que a Bíblia diz que Davi se levantou e foi lá. Davi trouxe 200 prepúcios. Percebe? Davi trouxe o dobro.
do que Saul pediu. Era uma armadilha, mas quando Deus está com ele, tudo coopera para o bem. Aleluia! Saul até preparou armadilha para Davi, mas a Bíblia diz que Davi trouxe o dobro daquilo que Saul pediu. E a Bíblia diz, e Saul percebeu que Deus estava com Davi e teve mais medo ainda. Eita glória! Olha que tremendo. Quem tem Deus tem sucesso. Saul preparou armadilha, mas Deus estava com Davi, e Davi trouxe o dobro daquilo que Saul tinha preparado. Você imagina Saul pensando, peraí, eu preparei uma armadilha para Davi, eu pedi para ele 100, mas ele trouxe 200. É porque quem tem Deus é bem sucedido. Olha que tremendo. Olha que tremendo isso. Ele trouxe o dobro. Saul se esqueceu que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e que são chamados de acordo com o teu propósito. Aleluia! Percebe que Saul preparou a armadilha, mas Davi trouxe o dobro. Porque quem tem Deus tem sucesso na vida, rapaz. Escuta isso aqui, pelo amor de Deus. Escuta. Escuta. Olha que tremendo. Quando Ezequias confia no Senhor, ele vai afrontar quem? O rei da Síria. Ele vai afrontar Senaqueribe. Por quê? Porque agora ele tem Deus. Quem tem Deus não tem medo do adversário. Quem é cheio de Deus não tem medo da adversidade. Percebe que Ezequias, ele vai se rebelar contra o rei da Síria. Esse rei da Síria é Senaqueribe. Senaqueribe tinha levado todo o povo a cativo. Mas Ezequias falou, peraí, eu não vou me submeter a esse homem. Eu vou confiar em Deus primeiro. E assim eu vou contra ele. Por quê? Porque quem tem Deus não tem medo da adversidade. Você quer ver uma coisa? Você lembra que Davi foi enfrentar Golias? 1 Samuel 18, a Bíblia diz que Davi, ele vai enfrentar Golias. Escuta só, Golias, ele tinha 2,90 metros de altura. Olha o tamanho do gigante. Perto de Davi, Davi era um belo moço, ruivo, Davi era um jovem, mas o gigante era muito maior que Davi. Só que Davi falou assim para Golias, você vem a mim com espada, com lança e escudo, eu porém vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Aí a Bíblia diz que Davi acertou a pedra na testa do gigante, e o gigante caiu. Percebe? Olha que tremendo. Davi venceu o gigante no nome do Senhor, porque maior do que o meu gigante é Deus. Percebe que é rei da glória. Percebe que Ezequias não está com medo de Senaqueribe. Por quê? Porque ele confiou no Senhor. Quem confia em Deus não tem medo da adversidade que se opõe contra ele. Aleluia! Escuta só, pelo amor de Deus. A Bíblia diz, e Ezequias passou a confiar no Senhor. Irmão, sabe o que a Bíblia diz? Que o nome do Senhor é torre forte para o justo. Quem se refugia nele encontrará salvamento. Escuta só, o nome de Deus é o que? Torre forte. O salmista disse, aqueles que confiam no Senhor é como o monte Sião, que não pode ser abalado. Escuta, percebe que Ezequias, ele vai confiar em Deus, e ele vai afrontar Senaqueribe. Aí escuta só o que vai acontecer. Aí a Bíblia diz, presta atenção, em 2 Reis 18:5, vai dizer que Ezequias confiou no Senhor. Aí a Bíblia diz assim, escuta só. Olha o que Rabizaque falou para Ezequias. Quando Senaqueribe ficou sabendo que Ezequias havia se levantado contra ele, ele vai falar assim para Ezequias. Rabizaque disse, diga a Ezequias, assim diz o grande rei da Síria, que confiança é essa que você tem? Em quem posso dizer que o seu conselho e o seu poder para a guerra não são meras palavras? Em quem você está confiando para que agora ele se rebele contra mim? Percebe, irmão? Escuta isso aqui, pelo amor de Deus, irmão. Olha que tremendo. 2 Reis 18:5 vai dizer que Ezequias confiou no Senhor. Aí ele vai afrontar Senaqueribe. Aí Senaqueribe vai enviar o seu servo, Rabizaque. E Rabizaque vai dizer assim, fala para Ezequias, que confiança é essa que ele tem? Em quem ele está confiando para vir se rebelar contra mim? Só que a Bíblia diz, enquanto o inimigo está se perguntando em quem Ezequias está confiando, Ezequias está confiando no Senhor. Percebe? Rabizaque, servo do rei da Síria, vai falar assim, diga para Ezequias, que confiança é essa que ele tem para ele vir se rebelar contra mim? Só que a Bíblia diz que ele está confiando no Senhor. O inimigo está perguntando, que rebeldia é essa contra mim? Em quem você está confiando? Só que a Bíblia diz que Ezequias confiava no Senhor. Por isso que ele vai ir para cima do inimigo. Porque quem tem Deus não teme o inimigo. A Bíblia diz, maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Se você tem Deus, não há por que temer.
Não há por que temer a adversidade. Não há por que temer a afronta do adversário. Escuta só isso aqui, pelo amor de Deus. Escuta. Aí a Bíblia diz que ela fala assim, ó. Que confiança é essa que você tem para vir se rebelar contra mim? Filho, a Bíblia diz que quem confia no Senhor jamais será envergonhado. Ezequias não vai ser envergonhado. Por quê? Porque ele está confiando em Deus. A Bíblia me dá certeza que quando eu confio em Deus, eu não sou envergonhado. Escuta só, Ezequias não vai ser envergonhado, porque ele confiou no Senhor. Por mais que o inimigo está perguntando que confiança é essa, mas ele está confiando no Senhor. Aí escuta o que vai acontecer. Escuta só isso aqui, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que Senaqueribe, ele começa a afrontar Ezequias. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso, eu peço que dobra sua atenção. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Senaqueribe, ele vai começar a falar para Ezequias. Ezequias, olha o que ele vai falar, presta atenção, irmão. No versículo de número 23, diz assim: agora, pois, comprometa-se com o rei, meu senhor, o rei da Síria, e eu lhe darei cavalos, 2.000 cavalos, se puder achar cavaleiros para montá-lo. Como você pode refletir, um oficial do meu senhor, o rei, mesmo que seja um dos menores, e confia no Egito para obter carros e cavaleiros. Será que você pensa que é assim com o sentimento do Senhor, seu Deus, que eu vim encontrar este lugar para destruir? Escuta só, percebe que o inimigo vai falar assim para Ezequias: se comprometa-se a mim, se junta a mim, e eu te darei cavalos, 2.000 cavalos, se você achar ainda cavaleiros para montar. Percebe que o inimigo está querendo unir forças com Ezequias. Escuta só, ele vai falar para Ezequias: Ezequias, se junta a mim, e eu te darei cavaleiros. Cavalo se fala de força. Só que percebe que ele quer unir forças. Só que Ezequias não vai unir forças com o inimigo, porque a Bíblia diz que a luz e as trevas não tem comunhão. Escuta só isso aqui, meu filho. Escuta só, não tem aliança entre trevas e luz. Ezequias não vai fazer aliança com o inimigo. Aí escuta só isso aqui. Escuta. Bode não combina com ovelha. Escuta só. Aí a Bíblia diz que... Escuta. A Bíblia diz assim: então Eliaquim, filho de Requios, disse a Rabizaque: por favor, fale com esses seus servos em hebraico, para que nós entendamos. Fale conosco em aramaico. Não fale em hebraico, aos ouvidos todo o povo. Escuta só, percebe que Eliaquim vai dizer assim, ó: não fala em hebraico, fala em aramaico. Por que em aramaico? Porque em aramaico só quem entendia era Eliaquim. O povo não entendia aramaico, o povo entendia hebraico. Percebe que ele está vindo com a afronta para fazer todo mundo ouvir. O inimigo queria amedrontar todo o povo. Escuta só, por isso que Eliaquim falou assim, ó: não fala. Eliaquim, ele é enviado por Ezequias. Rabizaque é enviado pelo inimigo. Escuta só, percebe que Eliaquim, servo de Ezequias, vai falar assim, ó: não fala em hebraico, fala em aramaico. Por quê? Para não amedrontar o povo, porque o povo não entende esse idioma. Mas você está falando em hebraico, todo mundo vai ficar com medo aqui. Escuta só, o inimigo estava querendo causar medo no povo. Aí escuta o que vai acontecer. Aí, por mais que Eliaquim falou para não falar em hebraico, olha o que Rabizaque vai dizer no versículo número 28. Então Rabizaque pôs-se em pé e gritou em hebraico: escute as palavras do grande rei da Síria. Não deixe que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrar das minhas mãos. Não deixe que Ezequias o leve a confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não dê ouvido a Ezequias, porque assim diz o grande rei da Síria: faça as pazes comigo e se entregue. Então cada um comerá de sua própria videira e de sua própria figueira, e beberá água da sua própria cisterna, até que eu venha e leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal, de vinho, de pão, para que vocês vivam e não morram. Não dê ouvido a Ezequias, porque ele está enganando vocês ao dizer: o Senhor nos livrará. Escuta só, olha como o inimigo é sujo. Olha como o inimigo é sujo, percebe? Rabizaque vai falar assim, ó, ele vai falar em hebraico para amedrontar o povo. Não deixe Ezequias enganar vocês, dizendo para vocês confiar no Senhor, porque o Senhor não vai livrar vocês de mim. O inimigo falando isso. Só que, filho, a Bíblia diz que o livramento vem do Senhor. O salmista disse: o livramento vem do Senhor, e a tua bênção está sobre o teu povo. Percebe que o inimigo está querendo amedrontar o povo. Está falando assim, ó: não deixe Ezequias enganar vocês.
dizendo que o Senhor vai livrar vocês. Não acredita, não dá ouvido. Olha o inimigo tentando fazer uma lavagem cerebral no povo. Olha o inimigo mexendo com isso aqui do povo. O inimigo ameaçando, Deus não vai livrar vocês. Deus não pode livrar vocês. Isso aqui é o inimigo afrontando. Só que escuta, olha a sabedoria que Ezequias teve. Quando o inimigo começou a falar essas coisas, olha o que ele disse. Será que os deuses da nação poderão livrar cada um das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate, de Arpade, de Rena, de Iva? Será que os livraram de Samaria das minhas mãos? Todos os deuses desse país, as quais eu lutei, nenhum deles livrou das minhas mãos. Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Irmão, olha que interessante. Percebe que o inimigo vai falar assim: Rabizaque vai ser enviado pelo rei da Síria. Ele vai falar assim: onde estão os deuses naquele país? Eu destruí todos. E isso é verdade. Escuta só, isso é verdade. Senaqueribe, ele venceu os outros deuses. Mas por quê? Porque era deuses feitos pela mão do homem. Era ídolos. Por isso que ele prevaleceu. Mas dessa vez, ele vai mexer com o Deus verdadeiro. O Deus que é o Criador. Escuta só, sobre os outros deuses ele venceu, porque era Deus feito pela mão do homem. Mas agora, ele vai mexer com o Deus que é o Criador dos céus e da terra. Com o único que é verdadeiro. Aí escuta só o que vai acontecer. Quando ele disse assim: será que o Senhor pode livrar vocês das minhas mãos? Escuta só. Você lembra? Eita glória. Você lembra que em Daniel 3, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor fez a mesma coisa. Escuta só. O rei Nabucodonosor fez a mesma coisa que Senaqueribe. Escuta só. Se você tomar a leitura de Daniel 3:17, a Bíblia diz que Nabucodonosor vai falar assim para Adraque, Mesaque e Abednego: se vocês não se curvarem a minha estátua, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo. E que Deus pode livrar das minhas mãos? Percebe que a mesma coisa que o rei Nabucodonosor fez, aqui também Senaqueribe está fazendo. Só que Deus livrou Adraque, Mesaque e Abednego da mão do homem. Aqui também Deus vai livrar. Porque o homem acha que pode desafiar Deus. Filho, você é pó. Do pó tu saiu e do pó tu voltará, rapaz. A Bíblia diz: não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Aleluia. O que o homem... Eita glória. O que o homem semear, isso colherá. Percebe? Senaqueribe vai escarnecer do Senhor. Só que Deus não deixa ninguém escarnecer dele e ficar vivo. Aleluia! Escuta só o que Deus vai fazer. Quando ele afronta o Senhor, olha o que a Bíblia diz. Quando ele disse assim, que Deus pode livrar das minhas mãos. Escuta, nós já vimos o que Deus fez com Adraque, Mesaque e Abednego. Lembra? A mesma afronta que Senaqueribe está fazendo, Nabucodonosor também fez. E Deus livrou Adraque, Mesaque e Abednego da mão do rei. Então Deus é alguém que livra da mão do homem. Só que escuta, quando o inimigo fala assim: como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? O povo ficou calado e não respondeu, porque assim tinha dito o rei Ezequias: não responda. Olha que interessante. Escuta isso aqui para você dar uma glória. Por que Ezequias falou assim, ó? Não responda a afronta que ele fez contra o Senhor. Sabe por quê? Porque Deus não precisa da minha defesa. Percebe? Ele blasfemou contra Deus, o inimigo. Só que Ezequias falou assim, ó, quando ele blasfemar contra Deus, não responda. Por quê? Porque a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa ouvir. Deus ouviu o que ele falou: não responda. Ele mexeu com Deus. Não é necessário a gente bater boca. Ele blasfemou contra Deus e Deus há de se levantar. Deus ouviu. Não vamos bater boca. Não responda. Percebe que ele não vai bater boca com a adversidade. Às vezes, irmão, a melhor resposta que a gente dá para a adversidade é o silêncio. Escuta só. Percebe? Ele disse assim: quando o rei da Síria falou assim, que Deus pode livrar das minhas mãos, o rei Ezequias falou: não responda, fique em silêncio. Por quê? Porque agora ele está blasfemando contra Deus. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 20 e 22. Diz assim: não diga, vou me vingar pelo mal. Espere pelo Senhor e Ele dará vitória. Escuta só. Enquanto o inimigo está blasfemando, Ezequias está calado, esperando pelo Senhor. A Bíblia diz em Provérbios 20 e 22: não diga, eu vou me vingar pelo mal. Espere pelo Senhor e Ele dará vitória. Percebe que Ezequias está esperando em Deus, e Deus vai dar vitória para ele. Porque quem espera em Deus é como o monte de Sião, que não pode ser abalado. Aleluia! Escuta isso aqui, pelo amor de Deus. Percebe? Ele está calado. O inimigo blasfemando contra Deus.
Mas Ezequias, de boca fechada, não respondendo à adversidade. A Bíblia vai dizer em Provérbios que a resposta mansa acalma o furor, mas a resposta dura desperta a ira. Escuta, Ezequias está tendo sabedoria. Ezequias está dando a resposta o quê? Calma, para não despertar a ira do inimigo. Ele está usando cautela, ele está cauteloso, calado. A Bíblia diz que a resposta dura, ela desperta a ira, mas a resposta calma, ela acalma o furor. Percebe que Ezequias está tendo paciência. Eu não vou provocar o inimigo, deixa ele. Eu vou usar o silêncio, porque a resposta branda, ela acalma o furor, mas a resposta dura desperta a ira. Ezequias não respondeu para não despertar ainda mais a ira do rei da Síria. Por isso que ele ficou calado. Escuta só. Aí ele blasfemou contra Deus. Quando ele fez isso, eu vou resumir, irmão. A Bíblia diz que o inimigo continuou blasfemando contra Deus. Aí o inimigo mandou uma carta para Ezequias como ameaça. A Bíblia diz assim, em 2 Reis 19:14. Então Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e a leu. Então Ezequias subiu na casa do Senhor, estendeu a carta diante do Senhor. Escuta só isso aqui. Percebe que Senaqueribe, ele vai enviar uma carta para Ezequias. E nessa carta estava uma sentença de ameaça. Só que a Bíblia diz que Ezequias pegou a carta, levou para a casa do Senhor e abriu a carta diante do Senhor. E ele começou a ler. Percebe que ele está levando a ameaça dele para Deus. A Bíblia diz em Provérbios 37:5: entregue tuas preocupações ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Aleluia. Percebe que Ezequias está pegando a afronta que ele teve e está levando para Deus. Ele está abrindo diante do Senhor e está dizendo: Senhor, aqui está a afronta do adversário sobre mim. Na tua palavra diz para me entregar minhas dificuldades nas tuas mãos. Está aqui, Senhor, a afronta do rei da Síria sobre mim. Ele abriu. Escuta só, a Bíblia diz em Tiago 5:13: alguém está passando por dificuldade? Então ore. Está com dificuldade? Ore. Ezequias pegou a carta e levou para a casa do Senhor e leu. Está transformando a ameaça dele em oração. Está transformando a dificuldade dele em oração. Leve os seus problemas para Deus. A Bíblia diz: ao entrar no quarto, feche a porta. Olha, teu pai está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe recompensará. Percebe que Ezequias pegou aquela carta que era uma ameaça. Ele abriu diante do Senhor. Ele está entregando para Deus a ameaça do adversário. Ele está entregando nas mãos de Deus. A Bíblia diz, filho, entregue tuas preocupações ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Aleluia. Ezequias está pegando a ameaça de Senaqueribe, está entregando na mão de Deus, está confiando em Deus, e tudo quem fará, o Senhor fará. Quando você entrega para Deus, é Deus que faz. Olha o que Deus vai fazer para Ezequias. Olha a oração de Ezequias. Escuta, irmão, olha a oração desse homem. Olha o que ele disse. Ezequias recebeu a carta das mãos do rei da Síria. Ele levou na casa do Senhor e orou, e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, somente Tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, os ouvidos e ouve-me. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações da terra e lançaram no fogo todos os deuses, mas eram deuses de objetos de madeira e de pedra, feito por mãos humanas. Por isso destruíram. Mas agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos da mão dele, para que todos os reinos da terra saibam que Tu é o Senhor Deus. Escuta, olha a oração dele. Ele falou: Senhor, é verdade, ele prevaleceu sobre os outros deuses, mas era deuses feitos pela mão do homem, por isso que ele prevaleceu. Mas Tu, Senhor, é o Criador dos céus e da terra. Percebe que ele está orando, falando: Senhor, sobre aqueles deuses, Senaqueribe venceu, porque eram ídolos, eram deuses feitos pela mão do homem. Mas Tu não, Senhor. Tu não é um Deus que é criado pela mão do homem. Tu és o Criador. Tu és o Deus que criou todas as coisas. Escuta só. Aí ele começa a orar. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração dele. Olha o que Deus falou por meio da boca do profeta Isaías. Então o Senhor diz a Isaías, filho de Amós: vai a Ezequias e diz: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu ouvi a oração que você fez a respeito de Senaqueribe. Olha que tremendo, olha o que Deus falou. Eu ouvi a oração que você fez. Quando você ora, Deus ouve. A Bíblia diz, filho,
que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa ouvir, e teus braços não estão encolhidos para que não possa salvar. Deus ouviu a oração de Ezequias a respeito da adversidade. Aleluia! Deus está ouvindo a nossa súplica, rapaz. Eu creio no Deus que se inclina a meu favor. Aleluia! Escuta, Deus não deixa, filho, a oração passar despercebida. Deus ouviu a oração de Ezequias, quando Ezequias orou a respeito da adversidade de Ezequias, de Senaqueribe. Aí escuta só, aí a Bíblia diz que Ezequias, ele vai orar e falar: Senhor, Senaqueribe está dizendo que o Senhor não pode me livrar da mão dele, mas me livra para ele saber que tu é Deus. Percebe? Ele vai orar justamente de acordo com a ameaça que ele recebeu. Percebe que o inimigo tinha dito assim, ó, em 2 Reis 17, 35, ele diz assim: todos os deuses da terra, nenhum deles me livrará das minhas mãos. Então como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Percebe que o inimigo disse isso para Ezequias. Aí Ezequias ouviu essa afronta, ele ouviu e falou para Deus: Senhor, me livra das mãos de Senaqueribe, para que todo o povo saiba que tu és Deus. Percebe, filho, Deus pode livrar você da mão do homem, sim. Deus livrou Adraque, Mesaque e Abednego da mão do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor também fez a mesma coisa. Fala assim: que Deus pode livrar você das minhas mãos. E ele jogou o Adraque, Mesaque e Abednego na fornalha, e apareceu um quarto homem dentro da fornalha, porque Deus está mostrando que Deus livra você da mão do homem. Nada está na mão do homem. A Bíblia diz que quem domina no céu e na terra é o Senhor. É Ele que domina. Eita glória. Aí escuta isso aqui. Escuta, aí Deus começa a responder. Eu vou resumir. Aí olha o que Deus falou. Olha o que Deus falou, irmão. Isso aqui é tremendo. Deus respondendo a oração de Ezequias. No versículo de número 29, 2 Reis 19, 29, 28, diz assim: por causa do furor contra mim, e por causa da sua arrogância que subiu até meus ouvidos, eu porei um anzol no seu nariz, e um freio na sua boca, e farei voltar pelo caminho de onde você veio. Olha o que Deus falou. Deus respondeu a Ezequias. Deus falou assim: ó, eu vou colocar um anzol no nariz de Senaqueribe, e vou colocar freio na boca dele, e vou fazer ele voltar de onde ele veio. Percebe? O inimigo veio com ameaça, mas Deus prometeu fazer ele voltar. A Bíblia diz que por um ele vem, por 7 ele volta. Aleluia! Escuta só, Deus não deixa o inimigo se levantar para prevalecer. Deus deixa o inimigo se levantar para Deus fazer ele retroceder. Olha o que Deus falou: fica tranquilo, Ezequias, porque eu vou colocar um anzol no nariz dele. Sabe o que significa anzol? Anzol, filho, ele serve para pescar peixe. Você já parou para pensar que o anzol, quando ele entra na boca do peixe, ele suspende? Deus falou que ia colocar um anzol no nariz de quem? Senaqueribe. Para Senaqueribe levantar a cabeça e reconhecer que ele está blasfemando contra Deus. E Deus falou assim: vou colocar um anzol no nariz dele, e vou colocar freio na boca dele e vou fazer ele voltar. Deus está dizendo: vou fazer ele levantar a cabeça para ele saber que ele está blasfemando contra mim. Vou fechar a boca do inimigo e vou fazer ele voltar. Eita glória! É dessa maneira, irmão. Deus é tremendo, irmão. De Deus ninguém zomba. E Deus tinha dito assim também. Olha o que Deus falou para Ezequias: Ezequias, eu vou fazer ele voltar da terra que ele veio, para Nínive, e lá ele vai morrer a espada. Percebe? Deus deixou o inimigo se levantar, mas Deus disse o quê? Que o inimigo vai se levantar, só que o inimigo vai voltar e vai morrer na terra dele. Olha como Deus é tremendo. Deus deixa o inimigo se levantar, mas Deus não deixa ele permanecer. Escuta só isso aqui. Escuta. Aí a Bíblia diz que, vou resumir, irmão. A Bíblia diz assim: naquela mesma noite, um anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos sírios. De manhã, o restante se... Presta atenção, vou ler com calma. 2 Reis 19, 35, diz assim: naquela mesma noite, escuta só, naquela mesma noite, ou seja, na mesma noite da oração de Ezequias, Deus respondeu. Tem oração que Deus responde de imediato. Escuta só, Deus respondeu na hora, no mesmo dia, na mesma noite. Escuta só, naquelas mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 85 mil homens no arraial do Sírio. Percebe? Deus mandou um anjo só, matou 85 mil homens do povo adversário. Olha quem é Deus. Eita, percebe? Ele estava afrontando Deus o tempo todo. Que Deus é esse que pode livrar das minhas mãos? Qual é o Deus que pode me livrar? Deus mandou só um anjo. Nem foi Deus que desceu lá, um anjo só que Deus mandou. Aleluia, Deus! Olha quem é Deus, rapaz. Quem é o homem para mexer com Deus, irmão? Quem é o homem para se esclarecer do Senhor? A Bíblia diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Aleluia, Deus! Eita glória! Eu vou dar lugar, Jesus. Aí escuta só, Deus mandou um anjo matou 85 mil homens. Quando
Senaqueribe se levantou, viu cadáveres pelo chão. Peraí, o inimigo se levantou com ameaça, mas quando Senaqueribe se levanta, ele vai ver seu cadáver. O inimigo se levanta para cair. Deus deixa o inimigo se levantar para cair, irmão. Aí a Bíblia diz que ele voltou para a terra. Senaqueribe voltou para Nínive e morreu em Nínive. A Bíblia diz que os filhos dele que matou ele. Olha que tremendo, a Bíblia diz que estava no templo adorando o Deus dele, Senaqueribe, porque Senaqueribe tinha fugido. Ele voltou para a terra de onde ele tinha saído. Como Deus falou, vou fazer ele voltar. Aí ele está no templo adorando. A Bíblia diz que o filho dele pega a espada e mata o próprio pai. Deus fez o próprio inimigo se destruir. Olha que tremendo. O próprio inimigo se matando. Deus confunde o inimigo, irmão. Quando você ora, irmão, fala, eita glória. Deus confunde o inimigo. Ezequias orou e Deus respondeu. E o próprio inimigo se matou. O próprio inimigo se destruiu. Como Deus tinha dito, vou fazer ele voltar, ele vai morrer a espada. Deus cumpriu tudo aquilo que prometeu. Porque Deus não é filho do homem nem para que minta, nem para que se arrependa. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Tudo que Deus prometeu, você vai viver em nome de Jesus.